Olá, queridos amigos amantes da arte. Bem-vindo ao nosso canal Moagem de Letras. Hoje vamos apresentar essa obra do escritor, teatrólogo, cronista e romancista Nelson Rodrigues, Beijo no Asfalto, que é uma peça de teatro em 3 atos e 13 quadros. Ela foi publicada em 1960 e foi encenada em 1961, com um grande elenco. A história começa com um atropelamento, um transeunte na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro. Isso nos anos 60. E a outro transeunte que vai passando, ele vai socorrer aquele atropelado. E o rapaz que já está agoniando, ele pede, como último ato antes de morrer, um beijo na boca a esse socorrista, né? E o rapaz satisfaz o desejo desse moribundo. Ele beija na boca e o rapaz morre. Só que esse ato foi flagrado por inúmeras pessoas, que a praça era muito movimentada, inclusive pelo sogro do rapaz, do Arandi, que chamava, né? Que o nome do sogro era Prígio. O Arandi era casado com a Selminha, né? E era bem casado, a namorada desde adolescente, da vida toda, perdeu a virgindade com ela. E eles eram muito ligados, assim, emotivamente, né? E um amor muito grande. Mas ali um jornalista que ia passando, que é o Amado Ribeiro, ele vê aquela cena e faz os seus cálculos que aquilo ali ia ser muito bom para ele, porque o jornal precisa de escândalos, né? Para poder vender. Porque a mídia ela vende mais com fatos escandalosos do que fatos de bondade. Então ele procura um delegado, que é amigo dele, que é um delegado corrupto, que é o Cunha. E os dois começam a se aproveitar dessa situação, né? Eles até falam que o Arandi já conhecia esse morto antes, eram amantes, né? Ele era homossexual e até o acusando também de crime, de assassinato. Digamos, ele achou que foi ele que empurrou esse cara para o bonde atropelar. Na verdade, nada disso se passou. O beijo foi um ato de misericórdia, né? Mas os jornais começam a fazer publicações e é uma repercussão muito grande e muito negativa na vida do Arandi, né? E o Arandi ele começa a ver sua vida se despencar, se esfacelar. No trabalho ele é chamado de viúva, né? Porque todo mundo começa a acusar ele, que era o viúvo lá do morto, e em casa a esposa dele, a Selminha, a princípio acredita nele, mas depois com essas acusações de várias pessoas, inclusive uma vizinha dizendo que já desconfiava do jeitinho dele, inclusive o delegado com o jornalista vai na casa lá do velório lá do morto, dia do velório, e praticamente obriga a viúva e também como for subornando também ela a colaborar com eles. E ela disse que eles eram amantes. Ela já tinha até flagrado cena dos dois no mesmo banheiro da casa dela, né? Os dois nus. E a Selminha, com tanta repercussão negativa, com tantas acusações, com o tempo ela deixa de acreditar no marido. Ela achou que casou com um cara que não conhecia. Apesar dele ser muito viril e muito amoroso, sempre se mostrou homem, mas perante aquela situação, a desconfiança também se filtra na mente dela e passa a repelir o marido. Inclusive o Arandi ele pede um beijo na boca dela para ver uma reconciliação, ela nega, porque ela diz que não vai beijar na boca, ela tem dor de beijar na boca de alguém que já beijou um homem, né? Na época o homossexualismo sempre existiu, pode-se dizer que seja até natural da condição humana ou animal, mas era mais repercussões assim, negativas, digamos, havia uma repressão. Então os homossexuais eles tinham que ser enrustidos, eles tinham que fingir que não era, né? Hoje em dia a situação mudou muito, mas o fato é que essa situação desse atropelamento com beijo repercutiu muito pessimamente na vida do Arandi. Porque foi como uma espécie de um fake news. Até aquelas pessoas que acreditavam nele, os amigos, a esposa, passam a desconfiar. Achou que ele foi falso a vida toda, né? E o Arandi perde o emprego
e sai da casa, porque a Selminha não quer mais viver com ele. E ele vai para um hotel. E nesse hotel ele manda uma mensagem querendo que a Selminha vá lá para ele esclarecer a situação, que ele não está arrependido. Ele fez um ato de caridade a alguém que estava à beira da morte, como essas execuções, alguém sempre tem um último pedido. Ele realizou o último pedido desse rapaz que estava morrendo, né? E a Selminha se nega aí. Quem vai é a irmã dela, Dália, que mora com eles. Essa Dália é uma moça bonita, que várias vezes ela se insinuou para o Arandi, inclusive às vezes saía nua lá do banheiro, para ver se ele atacava ela, né, para ter umas cenas sexuais, para ter também um caso com ela. Mas o Arandi, como ele respeitava muito a esposa, ele se negava, apesar de sentir atração pela moça. E no hotel ela se insinua mais ainda, dizendo que se a irmã dela não quer ele, mas ela quer, de toda forma, né? E nesse momento chega depois o pai lá das moças, da Selminha e da Dália, que é o Aprígio, né? E o Aprígio tem lá uma briga com o Arandi. O Arandi ele achava que o Aprígio era apaixonado pela filha, como uma espécie de um incesto que nunca foi consumado em atos físicos, né? E nessa briga que há, eles ficam conversando e tudo, se descobre que na verdade o amor do Aprígio era outro, né? Ele nem mencionava o nome lá do Arandi, né? E é um ato de agressão, é um ato de... O fato é que a vida do Arandi termina como se esperava, né? Quer dizer, não só a vida espiritual, mas a vida física também. E aqui nos mostra, quer dizer, uma peça bem atualizada, apesar de já ter uns 60 anos, mostra como se fosse aqueles fake news. Na época não existia essa palavra, mas sempre existiam acusações. Digamos, pessoas que querem se promover ou querem passar seu enrustimento, sua culpa, seus sentimentos ruins, né? Jogando tudo no outro como se fosse se livrar, uma catarse autopessoal, como se fosse, digamos, acusando o outro de próprios erros que eles tinham a si, né? E esse fake news, que hoje em dia está muito frequente, ela destrói vidas, né? Porque acusar é fácil. Acusar, às vezes, por alguma irregularidade que a pessoa fez ou um ato fora do normal. E depois a pessoa não tem mais nem como provar a sua inocência. Ou quando prova, ainda fica aquela suspeita que aquilo poderia ter ocorrido por vontade própria, não por um ato casual. É uma peça que, mesmo passado esse tempo todo, ela está atualizada até hoje e creio que vai se atualizar sempre com essas falsidades da sociedade, né? Com essas vontade de alguém galgar vantagem pessoal, destruindo a vida dos outros. Desde já agradeço a visualização do nosso vídeo, deixe um like, faça sua inscrição e vamos compartilhar muitas ideias interessantes em nossa jornada.